Olá pessoal, graças ao nosso maravilhoso Deus, estamos novamente juntos nessa live para tratarmos de um assunto tão importante, de suma importância. E nós estaremos falando do tema que é o verdadeiro evangelho sofre rejeição. A Aline e eu estaremos falando a respeito disso. E vamos ficar juntos aqui pelo canal do YouTube, estamos ao vivo. E eu gostaria também que você já compartilhasse esse link no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, convidando aí o máximo de pessoas para estar conosco, para participar dessa live que será muito importante. Estaremos abrangendo vários assuntos, uma continuação aqui do livro de Gálatas. O verdadeiro evangelho sofre rejeição é o tema da nossa live de hoje. Está aqui a Aline comigo hoje. Boa noite, gente. E é isso aí, aqui prontos mais uma vez para falarmos da coisa mais gloriosa que pode existir, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E vamos ver aí as dificuldades que Paulo enfrentou no passado para poder levar esse verdadeiro Evangelho, as rejeições ao ponto de ele ter que ser muito duro para resolver este problema na igreja de Gálatas, e a gente vai trazer isso um pouquinho para os dias de hoje também. O quanto a gente também sofre essa rejeição, o quanto a gente também, né? Nós que ensinamos, mas infelizmente, assim se fosse só a gente. O problema é que este mesmo evangelho que sofria rejeições na época de Paulo continua sofrendo rejeições até o dia de hoje. E de uma maneira exatamente como no passado, de uma maneira muito sutil. De uma maneira que, como diz a Bíblia, se possível enganaria até os eleitos, de tão sutil que é essa rejeição que vai se infiltrando através dos falsos profetas, do falso ensinamento, do falso evangelho, e vai causando um estrago. Então a gente vai estar falando sobre isso e vai ser uma bênção. Vamos fazer um pequeno resumo, aqui do que falamos na semana passada, se alguém quiser ajudar e lembrar daquilo que nós citamos sobre o livro de Gálatas, sobre as dificuldades que esse verdadeiro evangelho ele tem enfrentado. E nós falamos aprendemos, sobre que o evangelho é diferente a qualquer mensagem que diga que a salvação se alcança através da obra de Jesus na cruz e alguma obra tua. Quer dizer, é Jesus e mais um esforço teu, mais alguma obra sua. Esse é o falso evangelho. Nós aprendemos isso na semana passada. E também que é a mensagem que te diz, você pode, confia em ti. O falso evangelho ele diz, olha, confia em você. Você pode. Mas o verdadeiro evangelho diz, não, você não pode. Confia em Cristo. Confia na obra de Cristo na cruz. E também falamos acerca dos falsos mestres nas igrejas. Eles chegaram nessas comunidades, nessas igrejas que Paulo havia plantado. Eles estavam procurando judaizar aqueles cristãos, dizendo, vocês podem crer em Cristo, mas não é suficiente, vocês precisam fazer obras, vocês precisam fazer rituais, vocês precisam seguir alguns costumes, do judaísmo. Então não é suficiente que vocês creiam em Cristo, vocês precisam também seguir alguns rituais, vocês precisam praticar essas obras. Então esses falsos mestres, líderes religiosos, eles estavam tentando judaizar os cristãos, e essa foi a luta, Aline, de Paulo. E ele então vem com toda a firmeza e toda a força para livrar aqueles cristãos daqueles falsos mestres religiosos. E também nós aprendemos que a natureza humana rejeita o evangelho da graça de Cristo, porque esse evangelho da graça tira toda a glória do ser humano. Por isso que ele é tão rejeitado no meio dos evangélicos, da maioria dos religiosos, porque esse verdadeiro evangelho, ele tira toda a nossa glória e aponta unicamente para a obra perfeita do Senhor Jesus. E também falamos acerca do que como Paulo expõe o que é um evangelho diferente. Ele expõe isso com toda a intensidade e Paulo, então, ele compra uma briga séria com esses falsos mestres, esses
religiosos, né, Aline? E Paulo, a gente vê tanto no texto que a gente leu na semana passada, como que a gente vai ler daqui para frente, a gente vê que Paulo defende tanto o apostolado dele, como o evangelho que ele está pregando, com muita força, mas não é por uma ambição própria, não é por um motivo particular dele, não é por interesses dele, não é por conveniência dele, não, nada disso. Não é por uma ambição própria dele. Ele defende o apostolado dele, ele defende o evangelho de Cristo, por quê? Porque ele sabe que esse é o único meio de salvação. Ele sabe que esse é o único meio, defendendo o ministério dele, defendendo esse evangelho, ele sabe que esse é o único meio de acabar com o falso evangelho. Então, por isso que ele vai com toda a força para cima destes falsos profetas. E também, a gente não pode esquecer que ele não só, ao contrário, aqui ele está chamando a atenção de quem está dando ouvidos para os falsos profetas. No ele chamar a atenção das pessoas que estão prestando atenção no falso evangelho, no evangelho diferente, ele está repreendendo os falsos profetas, dizendo, aquele que pregue um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, daquele que eu tenho pregado para vocês. E que evangelho é esse, meus amores? Aquilo que ele fala no início do capítulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O Cristo crucificado, qualquer um que pregue esse evangelho diferente, seja maldito. Gente, sabe lá o que é isso? Paulo está amaldiçoando os falsos profetas. Ele está justamente fazendo aquilo pelo qual Cristo veio fazer. Cristo veio tirar a maldição da lei. Olha só, vamos pensar. Cristo veio tirar a maldição da lei. E Paulo está amaldiçoando aqueles que continuam pregando a lei. Por que Paulo está amaldiçoando aqueles que continuam pregando a lei? Porque eles estão afastando as pessoas daquele que veio livrar elas da maldição. Não sei se vocês conseguiram entender isso. Olha a fúria de Paulo contra esses falsos profetas que estavam afastando aquelas pessoas, afastando o povo de Deus do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Salvador. Então Paulo é muito duro nessa repreensão. Então ele defende esse apostolado e esse ministério dele com toda a força, conforme a gente vai ler aqui, justamente por causa disso, porque esse perigo desse falso evangelho que vinha sendo rejeitado por pessoas que ele tinha pregado. A gente sente a dor de Paulo, porque, poxa, eu ensinei Cristo para vocês como se Cristo estivesse sendo crucificado diante dos olhos de vocês, e de repente vocês dão ouvidos para falsos profetas. Então Paulo estava muito chateado, estava muito aborrecido. E... vai falar? Achei que ia falar alguma coisa. Então Paulo estava muito chateado, muito aborrecido, não só com os falsos profetas, mas com aquelas pessoas para quem ele tinha se entregado ali, dado o tempo dele, a vida dele para pregar a Cristo. Então é em cima disso que vai ser o nosso estudo de hoje. E eu posso ler já o texto? Seria bom você ler todo ele, do 10 ao 24. Sim. Depois a gente vê versículo. Tá bom. Diz assim: o evangelho que Paulo recebeu e pregou, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro eu agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Meu Deus do céu! Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, ou seja, em Israel, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso
das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, ó a predestinação aí, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi em seguida a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Ai, diante de Deus, meu Deus do céu. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ai, já quero falar tudo. Aqui tem muita coisa, né? Acho que a gente termina aqui em 3 horas. É brincadeira, mas aqui tem abrange muita coisa. A gente vai falar aqui, vai tentar resumir isso, mas é muito intenso isso. Então a gente vai ler versículo por versículo. O primeiro versículo, quer dizer, se você não abriu aí, é Gálatas, capítulo 1, versículo 10, para você acompanhar na sua Bíblia. Você pode acompanhar aí. Diz assim, ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Veja que Paulo está sendo muito direto aqui, dizendo: olha, eu não estou aqui para achar favor de homens, eu não estou aqui preocupado se eu vou agradar homens, né? Se eu vou ficar bem na foto diante da sociedade, diante dos homens, diante das pessoas. Paulo aqui está dizendo: eu não estou preocupado com isso, eu não estou escrevendo essas cartas para agradar homens, eu não quero chamar a atenção de ninguém. Nós sabemos que vivemos no meio religioso que as pessoas querem popularidade, né? Elas querem aparecer de alguma forma. Elas querem de alguma maneira serem vistas pelas suas obras, pelo seu título, pela sua posição. Elas estão preocupadas com isso. E Paulo está aqui quebrando todos esses protocolos e dizendo: eu não estou querendo chamar a atenção de homens. Eu estou aqui por uma causa. Eu estou escrevendo essas cartas por uma causa. E ele coloca, a causa é essa, de que estão penetrando aí nas igrejas, estão pervertendo, né? Mudando ou manipulando a palavra de Deus, a mensagem verdadeira que é esse verdadeiro evangelho. Então, aqueles líderes religiosos, eles estavam ali, eles estavam conturbando aqueles cristãos. Veja que eram líderes religiosos que sabiam da lei, conheciam a lei muito bem, sabiam o que estavam fazendo. Como a gente falou na semana passada, eles não estavam ali enganados, né? Eles estavam ali conscientemente, eles estavam fazendo aquilo, enganando daquela maneira. E por isso essa raiva de Paulo, ele vem dizendo: eu não estou nem aí, eu não estou nem preocupado com agradar líderes. Nós temos que entender que nesse mundo ou você agrada a Deus ou agrada a homens. Não existe essa coisa: não, eu vou pregar o evangelho, mas eu vou ficar bem com todo mundo.
Não existe isso. Só se a Bíblia que elas leem é outra Bíblia, porque a Bíblia que nós conhecemos, a palavra de Deus perfeita, límpida, nós não vemos isso. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a homens. Ou você agrada a Deus, ao Senhor Jesus, ou você vai agradar a sociedade. Ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar a homens, a família. Não existe meio termo. Não existe essa coisa, não, eu vou pregar o evangelho, mas eu quero ficar bem com todo mundo, não quero ter problemas. Não existe isso. Né? Tudo bem, se possível a paz, mas a verdade acima de tudo, sempre, né? Se possível a paz, a gente não quer causar guerra, mas a verdade acima de tudo, a verdade sempre. E foi isso que Paulo trouxe, foi isso que Paulo veio aqui falar para esses fariseus, veio confrontar esses fariseus, esses religiosos, esses falsos mestres, né? Então, ele vem com essa intensidade. E o versículo... Posso falar uma coisinha? Uhum. Agradar a Deus e a Cristo era a prioridade de Paulo. Esse é o segredo da coisa. Agradar a Cristo e a Deus era tudo, era a vida de Paulo. Gente, é só a gente pensar, Pensa, um tempinho antes, dias antes, Paulo era um assassino de cristãos. É muito importante, eu gosto sempre de frisar isso. Porque quando a gente começa a pensar, a entrar na história da Bíblia, a gente começa a imaginar a cena, o cenário, então aquilo vai ficando gravado na nossa mente. Paulo era assassino de cristãos. Ele odiava tudo que era Cristo. Para ele, Cristo era o maior pervertido, pervertedor, não sei que palavra usar, da lei de Moisés, dos costumes do judaísmo, do qual ele se avantajava, como está escrito aqui, e ele se orgulhava daquela religião, daquele zelo, daquele cuidado, a ponto de matar, a ponto de mandar apedrejar Estevão, a ponto de mandar prender. É importante a gente entender isso para entender depois essa transformação de Paulo. Quando, como está escrito aqui, Deus se revela Cristo a ele, Cristo aparece para ele. Gente, imagina a cena. Paulo indo, como a gente falou na semana passada, cuspindo fogo contra Cristo, contra os cristãos no caminho de Damasco, e de repente Cristo aparece para ele e fala: Paulo, por que tu me persegue? Gente, vocês nunca pararam para imaginar uma cena como essa? E ali houve um novo nascimento, ali houve essa transformação, e esse Cristo que apareceu para ele, é o que ele está dizendo aqui no versículo 12. Não aprendi de ninguém, não recebi esse evangelho que eu estou pregando para vocês de ninguém, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Cristo sentou com Paulo e começou a falar para ele tudo que ele tinha que ensinar. Tudo que ele tinha que ensinar, ele começou a falar. Pergunta: Cristo fala para Paulo, tu vai ensinar isso porque isso é o único meio de salvação. A loucura da cruz, a minha cruz é o meio de salvação que o meu Pai instituiu para salvar. É a única coisa que vai salvar o mundo, é a única coisa que vai salvar aqueles que creem. Aí vocês imaginam Paulo vendo isso se perverter, Paulo vendo os religiosos, os hipócritas querendo destruir esse evangelho de Cristo. Ele virou um monstro para defender isso. E é a mesma coisa que acontece com a gente hoje. Assim como estes falsos profetas se lançaram contra Paulo, querendo colocar em xeque o ministério dele, hoje acontece a mesma coisa. A gente que renunciou às mentiras, os enganos do falso evangelho, de uma religiosidade, de enganar as pessoas, nós que renunciamos isso, que tivemos praticamente a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Cristo apareceu pra gente nas Sagradas Escrituras e falou: ei, até quando vocês vão continuar me perseguindo? Até quando vocês vão ser contra a minha graça?
Até quando vocês vão continuar acrescentando obras ao meu sacrifício? Seus religiosos, até quando? Foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Por isso que hoje a gente vem com toda essa força como Paulo enfrentar os falsos profetas e sacudir aqueles que estão ouvindo esse falso evangelho. E somos apedrejados por isso, como Paulo foi. E somos perseguidos por isso, como Paulo foi. Mas nem por isso vamos deixar de fazer o que Paulo também fez. Continuar, insistir, pregar a verdade, porque é o único meio dessa salvação. Então, isso é para vocês entenderem. O Paulo não tinha interesses próprios, como nós também não temos. É sempre bom a gente falar. Tínhamos uma vida excelente. Tínhamos uma vida excelente. Não tínhamos problemas com ninguém, com nada. Não nos faltava nada. Mas quando Cristo se revelou pra gente nessas escrituras e falou assim: ei, até quando vocês vão continuar contra a minha graça? Até quando vocês vão continuar ocultando a minha cruz do povo? Até quando vocês vão continuar colocando fardos pesados em cima do povo, mentindo, enganando para eles? Nossa, foi como Paulo em Damasco, a gente caiu do cavalo. As vendas caíram dos nossos olhos. E tudo que a gente quis, tudo que a gente quer e está fazendo é fazer o mesmo que Paulo fez. E a gente vai fazer isso e vai continuar defendendo esse evangelho. E tem que destacar também isso que Paulo está falando aqui dos líderes, né, religiosos. Sim. Que essa perseguição, que essa rejeição ao evangelho não é dos incrédulos, mas dos líderes principalmente, dos fariseus, dos escribas, né, que depois gritaram lá para crucificar o Senhor Jesus. E hoje esse mesmo espírito dentro dessas pessoas gritam para crucificar a graça de Cristo, que é esse fator gratuito, quer dizer, a graça de Cristo é o favor imerecido. E esses falsos mestres querem crucificar essa graça. Então, inclusive tem um versículo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, quem quiser marcar aí, escrever, diz assim: quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quer dizer, eles não estavam rejeitando a pessoa de Paulo, né? Eles estavam rejeitando a Cristo. Eles não estavam rejeitando a igreja de Gálatas, as pessoas ali. Eles estavam rejeitando o próprio Senhor Jesus. Por isso que Paulo vem com toda essa força e ele diz: eu sou apóstolo de Cristo, quer dizer, eu sou enviado e eu tenho uma mensagem especial. E ele veio e denuncia, ele expõe isso, né? Então, foi o que o Senhor Jesus disse: vocês não estão rejeitando qualquer coisa, vocês estão rejeitando a mim. Se vocês não ouvirem minha palavra, vocês me rejeitam. E até o que você falou sobre quando Paulo ele teve aquele... ele ficou ali em êxtase, ele viu o Senhor Jesus, ficou em estado de estupor ali, caído. O Senhor Jesus disse para ele: por que persegues a mim? Quer dizer, ele não disse: por que persegues a igreja? Por que persegues as pessoas, os cristãos? Não, porque você está perseguindo a mim, Paulo. Né? Quer dizer, era pessoal, você está perseguindo a mim, a Cristo. E essas pessoas não têm essa noção de que elas não estão perseguindo a nós, a pessoa do Anderson, da Aline, de Paulo ou de quem quer que seja, de uma denominação, de uma instituição. Elas perseguem a Cristo. Quando elas são contra essa graça, elas se tornam Caim, que quer matar Abel. Elas acabam se tornando Caim. São reprovadas e querem matar a qualquer custo a Abel, que vai lá e apresenta o que é Cristo, que é o Cordeiro. E Caim representa então esse esforço, porque Paulo, durante toda a vida dele, ele se esforçou, durante toda a vida, ele se esforçou pelo zelo da sua religião. Lembra que Paulo não era qualquer um, Paulo era uma das celebridades em ascensão, né? Ele tinha uma carreira,
ele era o maior perseguidor do cristianismo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele sabia o Pentateuco de memória, ele sabia todo o Antigo Testamento, ele foi instruído em todo o Antigo Testamento. Então ele não era qualquer um. Paulo não era qualquer um. Se avantajava, né? Exato. Aos da mesma idade que ele. Gente, Paulo era extraordinário, ele tinha uma mente extraordinária, ele era inteligentíssimo, era riquíssimo, era empresário, era importante, ele tinha louvores, as pessoas admiravam ele. E ele deixou tudo isso, ele falou, me avantajava, tá aqui do capítulo 13 ao 14, é ele falando do que ele era, o eu de Paulo. O versículo 13 e o versículo 14 está ali o eu de Paulo, ele dando um testemunho do eu dele. Quando a gente vem para o capítulo 15, 16 e 17, a gente já não vê mais Paulo, a gente vê ali Deus, a gente vê ali Cristo. Primeiro ele fala, eu me avantajava, eu perseguia a igreja com zelo, eu devastava a igreja, eu era fiel às tradições, enfim. Eu. Aí, a partir do 15, ele já vem. Quanto, porém, ao que me separou, quem foi que separou Paulo, meus amores? Deus. Antes de eu nascer, e me chamou. Quem chamou Paulo? Quem predestinou Paulo? Quem preparou Paulo desde antes de ele nascer? Gente, eu não sei, amor, não sei se as pessoas conseguem entender isso, porque quando eu leio isso aqui, Paulo dizendo assim, eu era um perseguidor, eu era um assassino, eu perseguia Cristo, eu odiava Cristo. E ele já tinha me escolhido desde antes de eu nascer para servir a ele. Gente, olha só o plano de Deus. Não é que Deus escolheu Paulo ali, quando ele estava perseguindo os cristãos. Não. O plano de Deus era antes da eternidade. Antes de Paulo nascer, ele já tinha escolhido Paulo para pregar o evangelho. Sabe lá o que é isso? Paulo entender isso, Cristo falar. Paulo sabia que enquanto tu matava cristão, eu estava só esperando o teu tempo chegar para me revelar para ti. Agora vai com toda a força e prega o meu evangelho. Gente, é muito glorioso isso. E ele fala, então, ao que me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Então, aqui a gente já vê Paulo deixando totalmente o eu dele, embora ele só estivesse dando como exemplo ali o que ele era, para agora só falar de Cristo, só falar de Deus, só falar do propósito de Deus, do plano de Deus, o propósito de Deus para ele, que era pregar para os gentios, usar a capacidade, a sabedoria, a inteligência, os idiomas, as cidadanias que ele tinha para poder trabalhar e, sobretudo, usar essa força que ele ia ter, porque assim como ele usava essa força para o mal, agora ele ia usar essa força para o bem. E é claro que ele ia sofrer rejeição. É claro que os hipócritas e fariseus e religiosos iriam atacar. Se a gente que é simples mortais já sofremos isso, né? Essas rejeições e gente, olha, eu vou dizer para vocês, é incrível, a gente consegue entender Paulo um pouquinho, né? Porque, meu Deus, a gente não chega nem nos talones de Paulo, nem no... até às vezes que Paulo fala, né, que tem que chorar as dores de parto para gerar Cristo nas pessoas e o trabalho árduo que ele diz para poder falar de Jesus para essas pessoas, para essas igrejas, a gente entende isso, porque a gente faz isso. A gente faz isso, de tu sentar com a pessoa e falar, e a pessoa te, assim, em outras palavras, te chamar de mentiroso na tua própria cara. Te desprezar porque tu rejeitou uma vida de falsidade, de mentira, de engano. É exatamente isso. É como que na época de Paulo desprezavam esse ensinamento de Paulo, esses fariseus hipócritas, porque tinham, não sei o que é essa gente, eram... E às vezes o que as pessoas questionam é o seguinte, não é porque depois de tanto tempo, né, agora que você entendeu. Se eu tivesse entendido isso há muito tempo atrás, com certeza eu teria tomado essa decisão. Poderiam falar a mesma coisa para Paulo. Paulo,
por que Paulo, tu não te converteu primeiro? Por que matou tanto cristão para se converter primeiro? Porque foi na hora que Deus quis mostrar, foi na hora que Deus quis revelar a verdade, né? E Paulo, ele perseguia por zelo da religião, né? Ele perseguia por zelo da sua religião. Aquilo para ele era uma honra. Ele tem que matar cristão, tem que exterminar. Ele era o pavor. Ele não só perseguia e levava preso, não. Ele matava os cristãos. Ele torturava os cristãos. E isso por zelo da religião. Você entende o que isso significa? Quer dizer, toda a vida de Paulo ele se empenhou pelo zelo da sua religião. E todos aqueles que não cumpriam os seus costumes, todos aqueles que não aceitavam a sua crença eram traidores, então ele perseguia com todo o furor esses cristãos. Olha só, tanto é que o Senhor Jesus falou, por que Paulo, você me persegue? Isso é algo muito, muito forte, algo extraordinário, porque durante a vida inteira de Paulo, ele se empenhou em fazer isso. E é o que aconteceu com muitos de nós, que eu posso falar por mim, que durante toda a minha vida eu acreditei naquilo ali. Eu abracei aquilo, eu defendi com a minha própria vida. Mas quando eu tive esse entendimento, quando nós recebemos esse entendimento, ficamos também nessa maneira, como uma coisa em êxtase, porque começamos a compreender a palavra de Deus. Começamos a entender essas verdades sagradas que estão aqui. A gente descobriu que a gente era assassino de cristão que nem Paulo era. Paulo era assassino no sentido físico, nós espiritual. Por quê? Porque nós ensinávamos errado para as pessoas. Nós ensinávamos heresias para as pessoas. Mentiras, enganos. A intenção era essa? A de Paulo realmente era. A nossa era fazer isso? Não era, mas estávamos enganados, estávamos vivendo enganados também. Mas quando a gente descobriu na palavra de Deus, que não foi tarde, como costumamos dizer, nós tantos anos para depois descobrir que estava tudo errado, porque não depende da gente, depende da hora que Deus determina. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Deus permitiu ele tocar o barco dele. Quantos cristãos ele poderia não ter matado se Cristo tivesse se revelado para ele antes? Mas tem dia, tem hora determinada, marcada. Tem dia e hora. Então, quando nos foi revelado, sem detença, como Paulo, primeiro foi comigo, depois com o Anderson, sem detença. Ignoramos, desprezamos tudo que era o passado de heresia e de mentira. E tanto o evangelho como a gente sofremos rejeições, né? Então tem uma passagem bíblica que abrange muito bem isso que Paulo está tentando falar aqui, está falando aqui no livro de Gálatas, que é 2 Timóteo, capítulo 3, e a gente vai ler aqui o versículo 1 ao 5, do 11 em diante. Mas eu queria ler essa passagem bíblica porque ela fala explicitamente do que Paulo está tratando aqui desse assunto. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Né? Que poder é esse? Né? O poder do Evangelho, quer dizer, a pregação do Evangelho. Entretanto, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui não está falando de pessoas no sentido de que elas são assassinas ou que elas são de uma moral errada. Essas pessoas aqui são religiosas
um exemplo de moral ilibada, né, muito religiosas, que tem a forma de piedade. Elas têm forma de piedade, né? Parecem muito piedosas, mas elas negam, entretanto, o poder, que é a graça de Cristo, O evangelho que da é salvação. o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. E Paulo diz, foge também destes. Olha o que Paulo fala para Timóteo, né? Olha o cuidado de Paulo para com Timóteo. E continua dizendo, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Listra, e que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Olha só, todos os que querem pregar esse evangelho, não se iluda. Se você quer pregar esse evangelho, não se iluda que você vai ter popularidade, que você vai ter muitos seguidores, que você vai ter uma multidão com você. Ao contrário, se você quiser pregar esse verdadeiro evangelho, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer injúrias, você vai sofrer perseguição pelo evangelho verdadeiro. E continua dizendo, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu já ouvi alguém dizer assim, ó, tá vendo? Esses impostores, eles vão se dar mal. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que eles irão de mal a pior, quer dizer, a sua crueldade vai ser pior ainda. A sua maldade vai ser dobrada contra aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Você consegue entender isso? Eles vão de mal a pior, quer dizer, eles vão tramar muito piores coisas contra os que pregam esse verdadeiro evangelho. Então, não tem como você pregar esse evangelho e você agradar o mundo inteiro. Você vai desagradar o mundo inteiro, você vai desagradar mais da metade desse mundo. E diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem eu tenho aprendido isso? Né? Como que eu tenho aprendido a palavra de Deus? Como que eu tenho aprendido essa palavra? De que forma? Né? Na sua inteireza, na sua perfeição, na sua interpretação verdadeira? Ou eu tenho aprendido de forma pervertida, alguém que perverteu essa palavra para ensinar você de forma errada? E a partir do momento que você toma consciência disso e você continua nesse erro, então você está se tornando um Caim, que vai querer por todo custo matar Abel. Né? Quem é contra o evangelho se torna Caim. Quem é contra a palavra do evangelho, então está rejeitando o próprio Senhor Jesus. Mas aqueles que querem pregar o verdadeiro evangelho vão ter que sofrer essas coisas. E para terminar, diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé na Aline, no Anderson, pela fé nas obras, né? Pela fé nos sacrifícios, pela fé nos rituais, no cumprimento das leis. É isso que está escrito? Não. Está dizendo pela fé em Cristo Jesus. Olha só, né? Olha só. Hoje à tarde eu estava gravando vídeo para o canal Fundamento e eu estava falando justamente desse versículo, falando que as Sagradas Escrituras, o Evangelho nos faz sábios para a salvação, que é pela fé em Cristo Jesus. Essa fé, que daqui a pouco a gente vai ler aqui, que Paulo diz que as pessoas começaram a glorificar. Não, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Isso aqui é muito forte para falar agora e já parar. Mas é só para a gente seguir em frente, falar dessa defesa de Paulo contra esses pervertedores do evangelho que vacinam as pessoas contra o verdadeiro evangelho.
fazem com que elas venham rejeitar, elas estão tão acostumadas a ouvir um falso, uma mentira, um engano, algo que parece lindo aos ouvidos dela, ela está tão acostumada a ouvir isso, que quando a gente vem com o verdadeiro, elas desprezam, elas rejeitam. E essa era o debate de Paulo, né? E até essa semana eu comentava com o Anderson, eu dava um exemplo de que como o perigo desse falso evangelho, desse evangelho diferente, tá muito tempo na cabeça das pessoas, tornando elas religiosas, hipócritas, gente, religiosas mesmo. Não vivem, sabe, mas só repetem o que ouvem por aí, mas fazem com que elas ataquem aqueles que pregam o verdadeiro. E aí, eu até comentava com o Anderson, né, que até o exemplo, por exemplo, vocês já viram mãe de bandido? Eu tava falando pro Anderson. Até mãe de bandido que sabe que o filho é bandido, que o filho tá lá preso porque matou, roubou, fez um escarcéu, tá lá todas as provas contra o filho, sabe que o filho é culpado, é bandido, mas se tu vai falar com a mãe de um bandido, ela vai jurar que o filho é inocente. Vocês já viram isso? Ela vai jurar que o filho é inocente, com todas as provas contra o filho, que o filho é culpado. Mas ela vai jurar que o filho é inocente. Agora, nós, com todas as provas da verdade, o Anderson, com todas as provas da verdade, homem de Deus, a gente tá aqui ensinando a verdade, as pessoas não acreditam. Preferem continuar acreditando na mentira. Olha que tragédia, o falso evangelho, né? E é por isso que Paulo ele diz, né, que se afastem desses. Ele não está dizendo se afaste do bandido, se afaste do mentiroso lá, né? Ele está dizendo se afastem desses religiosos que pervertem a palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus. Esses que querem ser religiosos, que têm uma vida moral, né? Porque o religioso, ele aparentemente ele se esconde atrás de obras, ele tem uma vida moral, né? Tá ali e ele se acha muito ilibado, muito perfeito, né? Tudo com perfeição, tudo criterioso com tudo, como Paulo era. Esse religioso, ele era meticuloso, né? Com a lei, ele era cuidadoso com tudo aquilo, mas ele era um religioso. E olha Paulo aqui dizendo agora, se afaste desses religiosos, desses que pervertem a palavra de Deus, desses que rejeitam o verdadeiro evangelho, foge deles, se afaste deles, né? E vale lembrar, sempre falar, a gente fala do verdadeiro evangelho, os que pervertem o verdadeiro evangelho. Meus amores, o que é o verdadeiro evangelho? Porque tem gente que não sabe, Anderson, o que é o verdadeiro evangelho. O que é o evangelho, meus amores? Que Cristo desceu da glória dele para vir morrer no nosso lugar, para ocupar a ira de Deus no meu e no teu lugar, porque nascemos mortos espiritualmente, condenados ao inferno, não havia chance pra gente, não havia oportunidade pra gente sair do céu, se dependesse da gente, ou para sair do inferno, se dependesse de nós, da nossa justiça, das nossas boas obras, dos títulos e anos de igreja que carregamos, não poderíamos sair do inferno. Então, a notícia boa do Evangelho é que Cristo veio fazer isso no meu e no teu lugar. Isso é o verdadeiro Evangelho. E é isso que estava sendo pervertido naquela época de Paulo e que continua sendo pervertido até hoje. Por quê? Como eu disse no princípio, de uma maneira muito sutil. Lá na época de Paulo serve a Cristo, mas te circuncisa. Fala aí, amor, pra mim a palavra. Circuncida? Vai lá, o que tem? É só se circuncidar. O que tem? Não é nada demais. Sendo que Paulo fala aqui em Gálatas mesmos, meus caros, se tu te circuncidar, acabou. É o teu fim. Porque tu tá negando a Cristo. É a mesma coisa, gente, está escrito aqui no livro de Gálatas mesmo, se tu te circuncidar, se tu inclinar para a lei, tu tá decaindo
da graça, tu tá desprezando a graça, tu tá eliminando a cruz de Cristo da tua vida. Olha a tragédia do falso evangelho. É só te circuncidar. Não. Só sacrifica para agradar a Deus. Chama a atenção de Deus com o teu sacrifício. Dá o teu melhor. Serve a Ele. Tenha título. Venha sempre. Não saia do altar. É só isso. Não tem problema nenhum. Eles estão pregando a mesma palavra. É a Bíblia que estão pregando. Pregam coisas tão lindas. Falam tanto de salvação e do Espírito Santo. Não tem nada a ver. Meus amores, se vocês derem ouvidos para esse falso evangelho, agregar à obra de Cristo alguma coisa, acabou. Acabou, não existe mais graça de Cristo na tua vida. Esse é o evangelho do inválido, né? O evangelho verdadeiro, ele se edifica sobre a base o desejo de exaltar o nome do Senhor Jesus e o sacrifício do Senhor Jesus, né? O verdadeiro evangelho é esse, mas nós vemos, eu vejo muitas pessoas às vezes que vão para as redes sociais e elas dizem, não, eu conheci o verdadeiro evangelho, agora, né, com palavras bonitas. Só que quando você verifica o que elas falam com as suas práticas, você diz, não, mas isso não é congruente, não se adequa o que ela está falando com o seu modo de viver, as suas inclinações, o seu comportamento, as suas amizades, a sua vida no todo. Você vê que essa pessoa ela não conhece esse evangelho, ela sabe falar sobre isso. Eu já vi até alguns dizendo, não, eu quero aqui pedir desculpa que eu fiz aqui no nome do evangelho, falei isso, falei aquilo, mas quando você olha para a vida dessas pessoas, você vê que não combina o que elas falam com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas práticas. Não houve uma mudança radical como houve na vida de Paulo. Como que a gente sabe que Paulo mudou de Saulo para Paulo? Só porque mudou o nome? Não. A própria Bíblia fala aqui no versículo final que as pessoas no 23 ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. Olha a transformação. Olha a transformação. Olha a transformação na tua vida. Tu que diz que é nascido de novo, tu que diz que jura e perjura que é de Deus, houve uma transformação assim? Houve uma transformação assim? Tu vive e morre por Cristo? Tu vive e morre pelo Evangelho? Tu vive e morre por dar cara, ser rejeitado, ser desprezado, ser humilhado, às vezes até pela família? Como eu disse, mãe de bandido jura que o filho é inocente. E às vezes a gente que prega a verdade recebe um falso profeta, um mentiroso, um caído. Tu tá disposto a isso? Olha a transformação que Paulo teve. A ponto de no final falar: e glorificavam a Deus a meu respeito. A mudança de Paulo foi tão grande que as pessoas glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Senhor, ele era assassino nosso, ele perseguia a gente para destruir, e agora ele está pregando Cristo. Mas olha o que eu quero falar para vocês aqui, olha só. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Que fé é essa que Paulo está pregando? Vamos ver. Quem é que acerta? Que fé é essa que Paulo está pregando? Se é a fé que antes ele procurava destruir, qual é a fé que Paulo procurava destruir? A fé que as pessoas tinham em quem? Em Cristo. Então agora ele está defendendo e pregando esta fé que antes ele procurava destruir. Então ele está defendendo e pregando a fé o quê? A fé no sacrifício? A fé no altar? A fé das indulgências do passado, lá da época de Lutero? Hoje as indulgências têm um nome mais sofisticado, né?
mas é a mesma coisa. Aquela porque- fé em ação, todo dia em movimento. Temos que estar agindo a fé todos os dias em movimento. É essa fé que Paulo está defendendo? É por essa fé que Paulo está brigando com o mundo inteiro. Até com Pedro ele brigou. Até com Pedro ele se desentendeu para defender essa fé aqui. Será que essa fé aqui é a fé que prospera, é a fé que enriquece, é a fé que conquista, é a fé que determina, é a fé que declara, que liga e que amarra e que pisa? É essa fé que Paulo está defendendo aqui? Não, meus amores. Qual é a fé que Paulo está defendendo? Lembra do que a gente leu na semana passada? O objetivo da carta de Paulo, lá no versículo 4? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. É essa aqui a fé que Paulo está defendendo. A fé colocada em Cristo para a salvação. Aqui não tem fé humana, aqui não tem essa fé inventada. Essa fé, como eu tenho fé. E quem quiser viver debaixo dessa fé, né, que é o poder do Evangelho, vai ser perseguido, vai sofrer essa perseguição que Paulo está aí falando em 2 Timóteo. Ele está aí orientando a Timóteo, né, sobre as perseguições, sobre o que ele vai ter que suportar por pregar esse Evangelho, esse poder, essa fé salvífica, que é a única fé. A única fé. E com Deus não existe essa coisa de que você fez obras, eu fiz obras, eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa muito boa. Isso não vai te salvar. Nenhuma obra, nenhum sacrifício, nada disso vai te trazer salvação. A salvação só se pode alcançar por meio da fé salvífica, que é a fé no Senhor Jesus. A fé na obra perfeita do Senhor Jesus. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Quem quiser se submeter, quem se submeter a essa palavra, quem quiser pregar essa palavra, será então perseguido, vai sofrer a perseguição, vai gemer por causa dessa palavra, né? E tu vai concordar comigo, e talvez tu que também está ouvindo a gente, ou vai ouvir depois, a gente não fica tão... eu não sei que palavra usar, mas vamos usar uma palavra simples. A gente não fica tão chateado quando rejeitam a gente, digamos assim. Quando vem nos criticar e falar, vocês são caídos, vocês estão magoadinhos, vocês estão magoados, vocês... Nada disso, gente, nada disso, porque isso aí chega a ser assim tão absurdo. Ou vem falar qualquer coisa pra gente, tão caído, porque tão caído do altar, porque tão mal. Isso aí não incomoda a gente, nos surpreende, principalmente vindo de pessoas que conhecem a gente, né? E pessoas que, quando eu tava lá dentro, ensinava, nossa, muito obrigada por me ensinar, mudou a minha vida, mudou. No dia seguinte, quando a gente não tava mais, não é do diabo. Coisas hipócritas assim, que essas coisas não incomodam a gente. Mas o que realmente entristece a gente é quando a pessoa despreza Cristo, despreza o Evangelho. De ver as pessoas dizendo, eu não quero saber, eu não quero, eu tô bem assim. Eu tô bem assim com o que eu já aprendi. Ou então, como a gente já ouviu, eu prefiro não saber muito para não ser cobrado muito depois por Deus. É o que mais incomoda a gente. E é isso que a gente sabe que incomodava Paulo também. O problema não era ele. Não era ele. O problema era, a defesa dele não era pelo bem-estar dele. A defesa dele, inclusive do apostolado dele, era para defender esse Cristo. Defender esse Deus, esse plano de salvação. E quando a gente vê as pessoas tão apegadas à sua religiosidade, essa rejeição é a que faz a gente, que dói na gente, que dói, porque a gente, como Paulo, sabe
que esse evangelho é o único meio de salvação e que enquanto essa pessoa ficar apegada à seita que ela vai, à instituição que ela vai, ao rito religioso que ela serve, ao título que ela tem, ao conhecimento falso que ela tem, enquanto ela continuar apegada às boas obras que ela tem, ela está condenada. Ela está condenada ao inferno. Até porque, Aline, Deus, ele só aceita essas boas obras como uma oferta legítima depois que a pessoa ela foi regenerada, né, no novo nascimento. Essas obras são louváveis diante de Deus. Alguém me disse, não, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer um sacrifício. Eu falei, não, você pode dar tudo. Se você quiser, é teu, o dinheiro é teu, o que você tem te pertence, você pode dar o teu carro, você pode dar os teus recursos, mas por gratidão, né? Você tem que fazer isso por gratidão. E não por troca de bênçãos ou para tentar com isso se salvar ou receber o dom gratuito de Deus, que é o Espírito Santo, que é a regeneração, que é o novo nascimento. Então, quer dizer, você pode fazer isso, mas quando você recebe o novo nascimento, quando você é regenerado, como Paulo foi regenerado. Até então as obras de Paulo eram inúteis, eram rejeitadas por Deus, por mais obras que ele fazia, por mais rituais que ele cumpria, por mais que ele se esforçava, porque Paulo se esforçava muito, e se esforçava muito além da conta, né? Mas nenhuma daquelas obras dele eram aceitas por Deus, foram todas rejeitadas. Só a partir do momento que ele foi regenerado, que ele nasceu de novo, então ele foi aceito e de perseguidor dos cristãos, né, do terror dos cristãos, ele se tornou o maior missionário do Senhor Jesus. Olha só. Assim, eu só queria fazer um comentário aqui, que é muito importante a gente entender, porque às vezes pode ficar um pouquinho de mal entendido. Aqui nessa parte que Paulo fala assim, que quando Deus, né, escolheu ele desde o ventre materno para ele pregar o verdadeiro evangelho e revelou Cristo a ele não subiu a Jerusalém em seguida para falar com Cefas, que é Pedro, ou com os discípulos. Às vezes já me questionaram no sentido, nossa, mas parece que Paulo não queria contato com os outros discípulos, não queria trabalhar sozinho. Não, meus amores, entendam. A revelação que Paulo teve, por isso que ele fala, eu não recebi de homem nenhum, não foi homem nenhum que me ensinou. Eu aprendi do próprio Cristo. Nesse momento em que Paulo recebe esse evangelho do próprio Senhor Jesus, gente, também, não precisa nem pensar muito, né? Poxa, Anderson, se tu recebe o evangelho de Jesus, tu vai querer me ouvir? Também não tem muita lógica, né? Mas se eu recebi do próprio Cristo, eu vou querer ficar ouvindo homens? Primeiro eu vou executar a ordem de Deus, depois a tua opinião. Se der lugar, a tua opinião, mas primeiro eu vou executar a vontade de Deus. Exato. Não de homens, não de quem quer que seja. Por mais que eu ame aquela pessoa, por mais que eu ame a Aline, por mais que eu ame a minha família, por mais que eu ame as pessoas, mas primeiro a ordem de Cristo. Se eu vou ofender aquela pessoa, o que eu posso fazer? Eu não tenho nada a dizer. Eu vou ter que executar a ordem daquele que me chamou. E foi isso que Paulo fez. Ele executou a ordem daquele que chamou a ele. Mas é exatamente isso aí. Paulo foi sem detença. É o que está escrito ali, sem detença. Ele já foi para a Arábia para continuar recebendo as instruções de Deus. Ele não subiu. Mas aí na tradução em português não tem a mesma tradução que tem no original. Que fala assim, ó, depois, sem detença, né? Depois que eu recebi o propósito de pregar o evangelho de Cristo aos gentios sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém em seguida. No original tá, não subia em Jerusalém em seguida. Por quê? Porque a prioridade de Paulo aqui era executar o propósito de Cristo, a ordem de Cristo, como o Anderson falou. Só que olha como a Bíblia é gloriosa, para não ficar mal entendido. Então olha como Paulo era orgulhoso
Só tu que tem a verdade agora, porque não foi o que falam pra gente? É só vocês que têm a verdade, então? Exatamente como aconteceu aqui com Paulo e que justamente costumam questionar. Porque dizem, é só vocês que têm a verdade? Então não, a Bíblia tem a verdade, a gente só está repetindo, como Paulo fez. Estava repetindo o que Cristo ensinou para ele. Mas a Bíblia é tão detalhista que para provar que Paulo não era orgulhoso, que Paulo não queria trabalhar sozinho, que ele se achava mais que os outros, a Bíblia fala que ele não foi em seguida. Mas mais lá na frente ele foi. Não para pedir permissão para os apóstolos, não para pedir autorização, não, ele já foi como apóstolo, simplesmente para conversar com eles e dizer tudo que tinha acontecido com ele. Eu aprendi assim, aprendi assado, Deus falou assim, e a Bíblia fala que Pedro e Tiago deram as mãos para Paulo e falou, vamos seguir em frente com esse evangelho, porque o evangelho de Cristo foi realmente revelado para ti. Então, a Bíblia é muito clara, deixa isso muito claro. Paulo, a prioridade dele era Cristo e a glória de Cristo e o evangelho que ele recebeu de Cristo, não era homens. Não era ouvir, até mesmo para não dizerem assim, Paulo é discípulo de Pedro, é discípulo de Barnabé, como a gente falou na outra semana. Não, é que ficasse claro que ele era discípulo, recebeu a própria mensagem do próprio Cristo. Por isso que ele falava com tanta ousadia. Mas também a Bíblia deixa claro que Paulo não queria distância da igreja e dos outros apóstolos, não. Ele também era um apóstolo, ele fazia parte da mesma igreja. E a Bíblia aqui deixa esse detalhe para a gente entender que depois ele subiu, teve comunhão com Pedro, teve comunhão e sempre estava em comunhão. Porque assim vive uma igreja de verdade, mas que prega o verdadeiro evangelho, né? Inclusive no versículo 11 ele deixa claro isso, que ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quer dizer, esse evangelho que foi anunciado por Paulo e que nós anunciamos hoje, esse verdadeiro evangelho, ele não é uma revelação humana. Ele não é uma interpretação de mente humana ou o esforço de alguém para entender a Deus, né? Não, esse evangelho, ele é a revelação do próprio Deus. Não é um pensamento humano que nós estamos falando aqui, que nós estamos passando para você. E o que nós temos que passar para todos. Não é um pensamento nosso, não é um pensamento de algum homem, de algum grande líder, de grande notoriedade, de algum religioso. Não, é o pensamento de Deus, foi o que Paulo disse, só que é a revelação de Deus, foi o que me foi revelado. Né? Por isso que ele, só respaldando o que você falou, porque é o pensamento do próprio Deus, né? E não só aqui em Gálatas, mas também em outras cartas, na própria carta de Coríntios, Paulo diz que ele viu coisas, né? Ele foi arrebatado até o céu, e ele viu coisas que ele não pode nem falar, porque não convém aos ouvidos humanos ouvir. Enfim, gente, Paulo recebeu revelações que outros apóstolos não receberam. Ele recebeu a revelação do arrebatamento, meu Deus do céu, ele foi o único apóstolo que foi, bom, ele e João, né, João também, que foi levado aos céus para receber toda a orientação de Cristo, de como que era, como que não era, como tinha que pregar. Por isso que todas as cartas de Paulo são esse fenômeno, essa coisa que converte aquele que é escolhido de Deus, que chega nessa palavra, ouve, nasce de novo. Esse evangelho só não vai fazer efeito na vida daqueles que não têm o Espírito de Deus e que não são nascidos de Deus, porque quem é predestinado a nascer de novo, quando ouve isso, não tem como a pessoa continuar igual, não tem como. Existem duas reações, ou a pessoa nasce de Deus e ela se transforma de Saulo, né, para Paulo. Saulo perseguiu os cristãos. Saulo foi o religioso, obstinado a matar os cristãos. Só que quando ele se transformou em Paulo, ele se transformou num apóstolo, num maior missionário do Senhor Jesus. Então, ou a pessoa se transforma em Paulo, e ela entende, ela tem esse entendimento, ela é revelada pelo próprio Senhor Jesus, ou então se torna um Caim da vida, né? E vai perseguir a graça, vai perseguir Abel, vai perseguir com todas as forças e será rejeitado no final das contas, porque está rejeitando a palavra de Deus,
está rejeitando a própria vida. Lutando, né? Contra o próprio Deus. Não foi que Paulo fala lá na conversão dele, que ele diz que quando Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, por que me persegue? Dura coisa é para ti dar contra os aguilhões, é lutar contra Deus. E olha o que Paulo, ele continua orientando a Timóteo, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, né? Tem gente que já diz: não, vou fazer um trabalho igual um evangelista, vou sair na rua dando folheto, né? Vou fazer aquele auê, né? Não, ele diz o seguinte: cumpre cabalmente o teu ministério. O que significa isso? O que significa você cumprir cabalmente esse ministério? Aqueles que querem pregar ou querem se aventurar a pregar esse evangelho. Ele tem que cumprir isso de forma que a palavra ela tem que ser interpretada da maneira correta, ela tem que ser transmitida de forma eficaz, didática, de forma verdadeira, no seu original. E não pegando versículos e textos fora de contexto e manipulando essa palavra. É isso. Eu tenho que cumprir cabalmente, eu tenho que ser um evangelista, eu tenho que enfrentar essas aflições, essas lutas, essas dificuldades, né? Eu gosto de uma frase que eu aprendi. A frase diz o seguinte: eu prefiro pregar esse verdadeiro evangelho para... Como é que é? Aquela frase daquele professor? Eu prefiro pregar verdadeiro evangelho para uma multidão e ficar com poucas pessoas que entenderam e se converteram, do que pregar o falso evangelho para uma multidão e ganhar uma multidão de desesperançados, de mortos e de pessoas sem esperança, sem vida. Porque é isso que o falso evangelho ele reproduz, uma multidão de pessoas desesperançadas, que seguem ali como hipnotizadas, fascinadas pelo falso evangelho, pelas fábulas, pelas promessas, né? Que o falso evangelho vem com muitas promessas, inclusive a promessa de dizer: não, você pode, você é capaz, primeiro você, segundo você. Digo fraco, eu sou forte. Exato. O dia que a gente estudar o digo fraco, eu sou forte dentro dos seus contextos, vocês nunca mais vão repetir essa palavra. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso. Bom, então nós falamos aqui sobre essa rejeição, né, do verdadeiro evangelho, e de fato o verdadeiro evangelho sofre essa rejeição. E é grande essa rejeição, né? Então, na semana que vem, nós queremos dar continuidade aqui ao livro de Gálatas. Tem muita coisa ainda para falar aqui dentro do livro de Gálatas. Tem muita coisa e não daria para falar tudo que a gente teria para falar, né, desse livro extraordinário. Esse livro que, para mim, eu já falei que é uma das cartas mais intensas de Paulo, mais fortes, mais firmes de Paulo, que Paulo vem como um pai defendendo seus filhos, né? Os cristãos de Gálatas. Gente, não esqueça isso, o que Paulo falou, que acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, qualquer coisa à obra de Cristo, significa que acabou para ti. Acabou. Gente, pensa, parece bobagem. Peraí, não, eu creio na obra de Cristo. Mas deixa eu tomar essa aguinha ungida aqui. Jesus, em nome de Jesus, abençoa essa aguinha aqui. Acabou para ti, acabou. Tu já te desviou da graça de Cristo. Deixa eu colocar essa rosinha aqui para atrair todo o mal.
acabou para ti. Tu já te desviou da obra de Cristo. Deixa eu botar meu uniforme. E olha como eu sou boa, olha como eu ajudo as pessoas. Acabou para ti. Tu já te desviou da graça de Cristo. Não, eu vou fazer esse sacrifício para chamar a atenção de Deus, inclusive para ser cheia do Espírito Santo. Acabou para ti. Tu tá destituído da glória de Deus. Tu tá destituído da graça de Deus. Qualquer coisa que tu acrescente à obra de Cristo, por mais lindo que seja, acabou para ti. Não tem jeito. Tu caiu da graça. A graça de Deus não vai te alcançar. Esse é o grau da importância da luta de Paulo e da nossa luta contra o falso evangelho. Cuidado para não cair nessa trampa, cuidado para não cair nessa armadilha. E tudo que você fizer, faça por amor a Deus, né? Você quer fazer boas obras? Faça por amor a Deus. Você quer dar todos os seus bens? Faça por gratidão. Inclusive Pedro, ele diz, quando ele confronta alguém que quer comprar esse dom gratuito de Deus, o Espírito Santo, o novo nascimento, o poder de Deus, ele diz, porém, lhe respondeu Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Em outra versão, Pedro diz, olha, vai para o inferno você e o teu dinheiro. Você acha que você vai adquirir o dom gratuito de Deus com dinheiro? Quer dizer, isso é uma ofensa a Deus, porque não existe sacrifício que se possa substituir o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Não existe oferta que possa substituir a oferta perfeita do Senhor Jesus. Eu quero fazer essa boa obra, mas eu faço em troca de nada, eu faço por gratidão a Deus. Né? Eu ajudo por gratidão, ainda que eu dê todos os meus bens. Isso não seria sacrifício. Seria uma gratidão, estaria dando por gratidão. Porque se for assim, então a pessoa, ela está... Uhum. Eu posso ler isso que a gente está falando, mas agora na Bíblia, porque de repente essa pessoa é tão religiosa, tá tão cega pelo falso evangelho que ela não acredita na gente, né? Como a gente tem visto várias pessoas. Mas quem sabe se a gente lê aqui na Bíblia, tem aquelas que nem a gente lendo acreditam, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é pregar, que é ensinar. Então, eu vou ler aqui para vocês o que Paulo está dizendo, que foi o que a gente acabou de falar. Mas eu vou ler na Bíblia, para não falarem que é da nossa cabeça, que nós estamos magoados, que nós estamos mal, caídos, né? Como alguns pensam e dizem por aí. Então, eu vou ler o que está aqui. Olha só. Gálatas capítulo 5, e daí tu lê na tua Bíblia também. Diz assim: ou a lei ou Cristo. Vamos vendo? Ou a lei ou Cristo. E ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Para ti que tá aí com julgos, com fardos pesados, inclusive do teu orgulho, por achar que é alguma coisa. Porque tem gente que é religiosa dela mesmo, né? Tem gente que ela não é nem... tem aquelas que são fanáticas pela seita, pela instituição que ela vai, pelo título que ela carrega, mas tem gente que é religiosa dela mesmo, porque ela se acha muito boa, né? Então, olha só. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, lembra do que a gente está falando, que a luta de Paulo contra aqueles que diziam, se tu quiser ser salvo, tu pode ir em Cristo, mas tu também tem que circuncidar, tu tem que agir na lei de Moisés. Então, Paulo está dizendo, Paulo, estou dizendo para vocês, o evangelho que eu recebi do próprio Cristo. Se vocês se deixar circuncidar, se vocês tomar aguinha ungida, se vocês ficar ungindo tudo, se vocês levar rosinha, se vocês sacrificar, vou sacrificar
sacrificar pela salvação, sacrificar pelo Espírito Santo, vou servir a Cristo para manter minha salvação, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, vocês não têm valor nenhum para Cristo. De novo testifico. Olha Paulo é insistente. Agora você já sabe de onde é a minha insistência de repetir. Aprendi com Paulo. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Pergunta: quem é capaz de cumprir toda a lei? Tem religioso que diz que é. Tu acredita? Que tem gente que diz que é capaz. Não, mas eu sou bom. Olha só, tu que se deixa te circuncidar, olha o que Paulo diz no versículo 4. De Cristo vos desligaste. Vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaíste. Foi o que a gente acabou de ler para falar para vocês, com as nossas palavras, mas é o que Paulo está dizendo. Se tu quiser acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, tu, pastor, que está aí ouvindo de curioso, se tu continuar, tu mesmo, tu como pessoa, querer continuar, fazer coisas, achar que o teu ministério vai te salvar, ou que tu tá aí pregando, fazendo 300 reuniões por dia, jejuando, orando de madrugada, subindo monte, descendo monte, se tu acha que isso aí vai te salvar, tu já tá decaído da graça. Nada disso tem valor para Deus. E tu que ensina as pessoas a fazerem isso, e julga a gente, porque a gente desistiu, renunciou essa prática diabólica, porque Paulo disse que a maldição esteja sobre vocês. Essa maldição não é só lá para lá, ela é vigente até hoje. Essa maldição de Paulo aqui, aquele que prega outro evangelho, seja maldito. Essa praga, essa maldição de Paulo está vigente até hoje. Para quem prega um falso evangelho e para quem ouve e pratica o falso evangelho. Pergunta: vocês querem essa maldição de Paulo na vida de vocês? Mandada, permitida pelo próprio Cristo? Então vocês que estão ouvindo hoje isso, para pensar, medita na Bíblia. Não quer ouvir a gente porque não respeita aquilo que a gente fala? Eu volto a repetir: mãe de bandido jura que bandido é inocente, o filho é inocente. Mas às vezes a gente que está pregando a verdade chamam a gente de mentiroso. Mas então lê na tua Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e ler Romanos, e você, com toda atenção, você lê Romanos, você lê Gálatas, você Hebreus, você lê os Evangelhos, é impossível que isso não vá surtir um efeito, né, nessa pessoa, dentro dela, porque esse Evangelho é regenerador. Só ele pode mudar a natureza, como mudou a natureza de Paulo. Então, quer dizer, não importa, né, Aline? Ou seja, não importa o quão bons sejamos, não podemos agradar a Deus. Não importa quantas leis nós podemos cumprir. Não importa o quão mal você é ou o quão pecador você é. Como Paulo, quantas pessoas já matou. Não importa. Né? Não importa isso. Não importa, de forma alguma. Importa o quão bom você seja ou o quão mal você seja. Paulo foi um assassino, Paulo matou gente inocente, Paulo matou cristãos. De repente você foi um assassino como Paulo. Ou você é um religioso, né? Ou você é um cumpridor da lei, de toda a lei mosaica. E se orgulha disso, e né? Se orgulha disso, quer dizer... E o orgulho é tão grande que, como eu falei, muitas vezes ela ataca o verdadeiro evangelho por esse próprio orgulho que ela tem de cumprir. É o caso de Paulo, né? Mas seja qual for a condição dela, né, ela pode ser perdoada, ela pode ser reconciliada por essa graça, né? Porque a salvação é pela graça. Essa graça tão perseguida, tão odiada, né? Que os Caíns da vida
os Saulos da vida querem matar essa graça, querem matar a qualquer custo essa graça, que é o fator gratuito, né, imerecido de Deus para nós. Mas, bom, nós temos que terminar a live e temos que dar continuidade na semana que vem. Eu vejo essa live, Aline, como um preâmbulo para o próximo vídeo, porque a gente vai abranger ainda muito mais sobre o livro de Gálatas. Então, semana que vem, às 8 horas da noite. E se você acha conveniente você indicar esse canal, então compartilhe o link desse vídeo e espalhe para mais pessoas. E antes mesmo da oração que vamos fazer agora por todos, faz aí um comentário, dá um joinha, né? Só dá um sinal aí, porque esse comentário, esse like que você dá no vídeo vai ajudar. O YouTube vai entender, a ferramenta vai entender que esse vídeo é importante, é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Pessoas como você que está sendo beneficiado com esse conteúdo. Então vamos espalhar, vamos compartilhar com o máximo de contatos, com o máximo de pessoas nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Então, o Kleber botou aqui: a religiosidade tem matado mais pessoas do que Paulo matou cristão. 100% certo. Uau, A religião tem matado. A religião tem matado muito. Porque Paulo perseguiu os cristãos ali o quê? Por uns 10 anos. Não sei. 10 anos ele perseguiu e matou cristãos. A religiosidade vem há 2000 anos. E com todo vapor, com todo vigor, nos últimos 200 anos. E a gente pegou essa geração mais ainda de falso evangelho, né? Porque lá na época de Paulo não tinha essa praga do evangelho da prosperidade, não tinha ai meu Deus, esse evangelho de cair pelo poder de Deus, da prosperidade, né? Foi isso que eu falei? O que eu tinha falado? Eu não me lembro agora. Foi, evangelho da prosperidade, né? Uhum. Agora tu me confundiu. E a gente pegou, Kleber, e todo mundo aí, essa, digamos assim, pior fase, né, de apostasia, porque contra o verdadeiro evangelho. Mas a gente tá aí, firme e forte. E ainda que sejamos muito poucos, né, muitos poucos, mas se a gente fizer aquilo que Deus predestinou pra gente, as boas obras que Ele predestinou pra gente fazer, como era o propósito de Paulo. O propósito de Paulo era pregar para os gentios. O nosso propósito hoje é pregar para quem a gente tiver que pregar, né? A oportunidade que a gente tem aqui no versículo que o Anderson leu, não sei se ele chegou a ler essa parte, mas Paulo fala para Timóteo: prega em momento oportuno e não oportuno, prega para todo mundo. E no coração, na boa terra, que essa semente do verdadeiro evangelho cair, ela é um filho de Deus, vai frutificar, vai dar fruto. Então a gente precisa combater esse falso evangelho. E a gente está aqui para isso, né? Às vezes parece que a gente é tão duro, né? Mas eu acho que nem se compara ao que Paulo era, né? Quem me dera você como Paulo. E nós não temos mágoa de ninguém, né? Nós amamos a todos, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra, por si só ela denuncia o falso evangelho. Então, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção na pregação de homens que se dizem homens de Deus, né? Que enchem o peito para dizer: eu sou homem de Deus. Mas então, verifique a pregação. Veja se ele é excêntrico ou se ele prega mesmo o Senhor Jesus, ou se ele só menciona Jesus, só menciona o Evangelho. Porque quando alguém é regenerado por esse Evangelho, Aline, é impossível você não ver mudanças, é impossível você não ver transformação, é impossível você não ver uma mudança radical. A pessoa abrir mão da vida que ela tinha para pregar o Evangelho. É isso né? aí. Não tem como, não tem. É o que Paulo fez. Paulo abriu mão de tudo que ele era por amor a esse evangelho.
né? Então, a gente abriu mão de muita coisa por amor a esse evangelho. Então, não tem como, existe essa transformação radical. Onde o evangelho passa, gente, o evangelho vai fazendo raça, mas pro lado bom. Porque ele transforma, há mesmo a transformação, né? Então, começa a prestar atenção nas pregações, né? Começa a prestar atenção. Se o evangelho, suposto evangelho que tu tem ouvido do teu líder na instituição que tu frequenta exaltando a ele mesmo, olha tudo que a gente tem, olha como Deus é com a gente, olha como eu não sei que eu não sou nada, aquela falsa humildade, mas olha como Deus nos abençoou. Começa a prestar atenção. Ou então, se ele focar só no teu problema, que daí é a parte que mais tu gosta de ouvir, né? Ah, tua vida vai mudar, tu é forte, Deus é contigo, Jesus te ama. Isso também é falso evangelho. Lembra de Paulo quando tu começar a ouvir as pregações, começa a pensar, Paulo pregava assim? Paulo pregava sobre os problemas das pessoas? Paulo pregava sobre ele mesmo? Não, ao contrário, Paulo dizia que ele abriu mão de tudo por amor a Cristo, que tudo que ele era e fazia era basura, era lixo, era trapo de imundícia. Então, não bate o que Paulo pregava com o que está sendo pregado aqui. Meu filho, pega, levanta e cai fora, foge do falso evangelho. É que o falso evangelho funciona assim. É uma mensagem que faz você se sentir muito poderoso naquele momento, né? Se sentir muito capaz. Mas qualquer deslize, falha, você se enche de condenação. Pô, será que hoje eu não estou salvo? Não, eu acho que Deus vai me perdoar. E a pessoa se enche de condenação, se enche de culpas. Ao mesmo tempo que ela se sente muito forte, porque esse falso evangelho faz inflar, faz ela se sentir capaz de tudo, poderosa, daqui a pouco, por qualquer coisa, então essa pessoa ela se sente condenada. Né? Porque até os falsos líderes fazem isso. Uhum. O mesmo líder que hoje fala para ela, tu é forte, haja tua fé, Deus é contigo, Jesus te ama, amanhã vai dizer, tu não fez o teu melhor, a culpa é tua, tu deveria ter feito mais, se tu não fizer o diabo vai te tirar, se tu não não fazer para Deus tu vai perder pro diabo, tá vendo? É uma contradição, é uma bagunça, gente. Sim. O mesmo que um dia fala que Deus te ama, que tu vai vencer e que tu é forte, no outro dia te diz, tu vai perder tudo se tu não fizer para Deus, o diabo vai te tirar, é o diabo na tua vida. Pensa bem. Por isso que você deve avaliar muito bem isso. E só existe uma forma, você conhecendo as Escrituras, conhecendo a Palavra de Deus de forma límpida e perfeita. Nós vamos agora entrar na presença de Deus, vamos falar com Deus em favor de todos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Soberano, nós agora, meu Pai, intercedemos em favor de todos aqueles que se encontram perdidos, meu Pai, confundidos, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, pessoas que se encontram, meu Deus, pensando em dar cabo da própria vida, porque dentro dela há um vazio, meu Pai. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que vão ouvir essa oração, meu Deus, num presídio. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, agora possa revelar a Tua verdade a essa pessoa, meu Deus. Venha arrancar todo o tormento, toda a dor que ela sente, a dor, meu Pai, que ela tem sentido dentro de si, o vazio existencial, meu Deus, por falta de conhecer a Tua palavra, por falta de entender o verdadeiro Evangelho, meu Deus, por falta dessa regeneração, meu Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, faça, meu Deus, com que essa pessoa seja regenerada, meu Deus, e venha mostrar, venha expor para ela o seu erro, o seu pecado, meu Deus, para que ela venha, meu Deus, então, ter forças dadas pelo Senhor, meu Pai, para, meu Deus, que a Tua obra se complete, para que o Senhor comece essa obra em sua vida e para que ela se complete. Eu também te peço por todos os familiares, aqueles que estão perdidos, estão, meu Deus, cegos, estão vivendo num mundo totalmente perdidas e confundidas, meu Pai. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, que a Tua
presença, a tua paz impere na vida de cada uma delas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, pessoal, foi um prazer muito grande estar com todos vocês. E não se esqueça, o Senhor Jesus, Ele é suficiente. Nós vamos ter momentos que vamos chorar, vamos passar por lutas, por decepções, por rejeição, mas Ele é a nossa base. Nós vamos ter momentos, Jesus disse que teríamos aflições. No mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo, e não importa se nós vamos passar decepções, rejeição, lutas, se vamos ser injuriados, condenados, não importa. A nossa paz não vem de outra fonte senão do próprio Senhor Jesus. A nossa alegria vem dele, não vem de pessoas. O nosso sustento é ele, né, Aline? Nós somos sustentados pelo Senhor Jesus. Não sou sustentado por ninguém. Ninguém. Nós amamos as pessoas e somos gratos. Sempre seremos gratos a quem nos ajuda, a quem nos ouve. Mas a nossa maior gratidão é pela nossa regeneração, pelo Evangelho que conhecemos. Somos gratos, sobretudo, a Ele, né? E se temos que executar como falamos, vamos ter que executar sobre tudo e qualquer circunstância. Considerações finais, Aline? A gente já falou tanto, né? Mas é isso aí, gente. Não importa aquilo que a gente vai passar por amor a esse Evangelho, não importa se tivermos que, como Paulo, como os discípulos, literalmente ou com palavras, não desanime, não se entristeça, porque outros, se tu está sendo rejeitado por pregar o Evangelho, se tu está sendo caluniado por pregar o verdadeiro Evangelho, não esqueça, outros irmãos em outras partes do mundo estão passando pela mesma situação. Então, não se preocupe, logo estaremos em casa, logo estaremos com Jesus. A nossa tristeza é saber que essas pessoas estão perdidas, estão desprezando a verdade. Mas como a salvação não depende da gente, a salvação depende de Deus, então se elas forem escolhidas, elas vão entender o Evangelho no momento certo. A gente só prega a verdade. Mas quanto a nós esperamos pela nossa pátria celestial e em breve vamos estar juntos em casa. E quando chegar lá no céu, é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente vai olhar um para o outro e vai dizer, valeu a pena. E é isso aí. E foi o que Paulo disse para Timóteo, sofre as tuas aflições. E aguenta firme, nossa. E cumpre como o verdadeiro evangelista, cabalmente, né? Prega essa palavra com firmeza. Então, Timóteo, fica firme e forte aí e sofre as tuas aflições. E esse é o nosso ministério. E né? Sabe o que, gente? Sabe o que? Sabia que está escrito que Deus não nos deu a fé só para crer em Cristo, mas também para padecer por Cristo? Ou seja, então é bênção para a gente. Se a mesma fé para crer em Cristo nos deu vida, nos salvou, essa mesma fé também nos vai fazer sofrer por Ele, e isso vai refletir em bênçãos, em galardão e coroas e recompensas na eternidade. Quem não quer governar com Cristo, né? Eu já falei para vocês, quanto mais coroa a gente puder arrecadar aqui com a nossa vida, servindo a Deus, e vocês sabiam que o sofrimento é o que mais nos faz conquistar coroas? Então, quem mais conquistar coroas através de sofrimento, de lutas, é os que vão estar mais pertinho de Jesus. Então, vamos embora. Bom, foi um prazer estar com vocês e ficamos por aqui então. Um forte abraço a todos, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus.